Mestre Jesus, nós os agradecemos por estarmos aqui reunidos em vosso nome, nessa manhã gostosa. Agradecemos a espiritualidade que se faz presente, preparando esse ambiente maravilhoso. Agradecendo também pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar. E pedir ao Mestre Jesus a vossa bênção e a vossa paz para todas as pessoas que estão sofrendo do corpo e da alma, para as pessoas que estão abandonadas, para as pessoas doentes, pelas pessoas que estão presas. Pedir também pela nossa oradora desta manhã, que a espiritualidade amiga a envolva, que ela possa transmitir suas palavras de paz, de harmonia, de equilíbrio. Peçamos ao Senhor Jesus a vossa proteção e a vossa bênção, hoje e sempre. Que assim seja. Irmãs e irmãos do Centro Espírita Francisco de Assis, bom dia. É uma alegria estar aqui nesta manhã de domingo e podermos juntos nos confraternizar, refletirmos acerca dos ensinamentos dos Espíritos e à luz do Evangelho de Jesus. É uma alegria fazer parte dessa casa, onde todos nos sentimos muito bem, e é também uma alegria receber aqueles que estão chegando aqui, nos visitando pela primeira vez. Sintam todos acolhidos, estamos todos em casa, com o objetivo único de crescimento espiritual. Esta semana, mundialmente, se comemora os episódios do Calvário, que culminam com a Páscoa. A Páscoa é uma data mundial. Ela significa, essa palavra Páscoa significa passagem. E é uma palavra que vem do hebraico, da religião dos judeus, totalmente incorporada pela religião cristã. E nós, espíritas, como vamos vivenciar essa época? Será que vamos nos permanecer alheios? Será que isso não nos envolve também? Vamos hoje refletir sobre isso. Mas a Páscoa, que hoje nós comemoramos, que a humanidade cristã comemora hoje em dia, se refere realmente ao ressurgimento de Jesus depois da sua morte física. Nós devemos lembrar que anterior a Jesus, a Páscoa já era um evento, uma data comemorada. Ela está relacionada, assim, com os povos mais antigos, notadamente os hebreus. Eles comemoravam esta data como a passagem do inverno para a primavera, isso no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul dá-se justamente o contrário, né? É a passagem do verão para o outono. De que maneira é calculada a Páscoa, o dia de Páscoa? Se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ver que é uma data
mundial, mas variável. Como que faz para que haja uma conjunção, não é? Que essa data seja estabelecida no orbe todo? Bem, aqui no Brasil, nós costumamos pensar que a Páscoa é marcada 40 dias depois do Carnaval. Por quê, né? O nosso calendário basicamente é regido pelo Carnaval. Mas isso não é verdade. A verdade é que o Carnaval é marcado a partir da Páscoa. Marca-se a Páscoa e 40 dias antes fica estabelecida, então, essa festividade pagã que é o Carnaval. A Páscoa, então, que dia que ela é marcada? Ela é marcada de acordo com o calendário lunar, ou seja, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de março. Equinócio é quando o dia é igual à noite. Isso acontece na Terra, no nosso planeta, só 2 vezes por ano. Em março, no mês de março, e no mês de setembro. Então, é uma data fixa, porque é regida pelos astros, não é? Fixa nesse sentido, e variável porque as fases da Lua nem sempre coincidem. Então, de ano para ano, nós temos uma mudança nessa data, estabelecida, então, pela astronomia. De uma maneira infalível, né? O equinócio é quando o dia é igual à noite, isso medido pela posição do Sol, pela posição da Terra em relação à sua órbita em torno do Sol, e não medido pelo relógio cronológico. Por esse tempo aqui, todos os dias nossos são iguais à noite. Mas não, 2 vezes por ano existe um dia e uma noite igual. Então é a partir daí, primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Isso dá sempre uma data entre março e começo de abril. Bem, antes de Moisés, então, a Páscoa já era comemorada, baseado neste princípio que acabamos de falar, da data do equinócio de inverno, porque coincidia com o início da plantação, da colheita do trigo. E eles faziam uma grande festa, era bem significativa essa festa. Depois de Moisés, essa data começou, a Páscoa, o mesmo dia, começou a celebrar o quê? A libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Porque quando o povo de Moisés já estava preparado para sair do Egito, para ganhar sua liberdade, para procurar a sua terra, Moisés escolheu esse dia, o dia da Páscoa, para iniciar essa caminhada em rumo à liberdade e à terra prometida. A partir de então, essa data comemorava a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Coincidiu depois com a vinda de Jesus, que ele estava comemorando justamente esta Páscoa com seus discípulos e foi traído e foi preso, julgado e crucificado. E depois do 3º dia, ele ressurgiu, ele reapareceu de uma maneira interpretada de um jeito por algumas religiões e de outro por outras religiões, como a nossa, por exemplo, que tem um entendimento peculiar, um pouco diferente dessas outras doutrinas cristãs, ou basicamente diferente, isso é que nós vamos ver hoje aqui. Então, Jesus, na última ceia, ele estava se preparando assim para o seu desencarne, mas também estava comemorando a Páscoa judaica. E coincidiu dele ressuscitar, como é dito, né? Nós vamos ver aqui o que é ressuscitar, seria no sentido de ressurgir, mas de que forma? Ele ressurgiu no dia da Páscoa judaica. A partir de então, a humanidade cristã comemora o dia da Páscoa como esse renascimento de Jesus, significando o renascimento de todos nós.
Bom, como entender todo esse contexto que envolve essa situação de crucificação e ressurgimento de Jesus? O Espiritismo, já fica esclarecido, não comemora essa data sobre esse prisma, mas respeita. Respeita e vê o que ela tem de bom. O que ela tem de bom? Justamente essa reflexão, uma reflexão mais profunda. E já que nós temos um contexto social, um contexto mundial em torno de um tema, nada melhor do que nós nos juntarmos a ele, visto que é algo elevado. Toda a reflexão que envolve a Páscoa é de fato elevado. Fala sobre Jesus e sobre seu ressurgimento depois da morte. Bem, quando Jesus foi crucificado, parecia o final. A crucificação era algo humilhante, reservado aos piores criminosos, onde o crucificado, além de todo o martírio, além de sucumbir fisicamente aos olhos de uma plateia insana, não é? Ele também acabava abandonado. Por quê? Acabava abandonado em vida, não é? Porque era muito lento o processo de morte através da crucificação, justamente para que ele ficasse realmente humilhado, abandonado pelos seus. Era então muito comum, na época que Jesus foi crucificado, as crucificações, mas sempre reservadas para os mais atrozes criminosos, uma forma muito humilhante de condenação. Os discípulos, com o episódio do Calvário e a crucificação, foram também humilhados, dispersaram-se, ficaram incrédulos, como que o seu mestre, do qual eles esperavam tudo, a salvação, no qual eles confiavam que ele pudesse reverter todo aquele processo humilhante, se libertando daquela crucificação, como que ele havia sucumbido, como que ele havia morrido daquela forma, deixando todo o seu ensinamento assim, como algo menor, algo que deveria acabar ali. E de fato, né, como nós dizemos hoje, a autoestima dos discípulos estava muito baixa. Eles tinham todo o ensinamento, toda a convivência, toda a exemplificação, mas a crucificação era muito forte, era muito humilhante. O mestre havia sucumbido, havia morrido de uma maneira pública, exemplar para os seus inimigos. Bem, então, quando Jesus ressurge no terceiro dia e aparece primeiramente para Maria Madalena, a notícia corre velozmente. Diz a tradição que Maria Madalena foi contar primeiro para Pedro, não é? E depois para todo mundo. É considerada, dentro da história do cristianismo, uma das melhores notícias. Por quê? Uma das melhores. Porque a outra melhor notícia foi a anunciação da vinda do Messias. Quando Gabriel, né, o mentor Gabriel, diz a Maria que ela vai ser mãe do Messias. Essa é a grande notícia que nós temos em termos de fé, de religião. E a segunda boa notícia é o ressurgimento após a morte de Jesus. A sua aparição, para mostrar que o Espírito sobrevive, para dar força àquele movimento que parecia morrer ali, aos pés da cruz. Então, isso resgata a autoestima dos discípulos que sentem-se fortalecidos. Jesus havia voltado, eles ainda não entendem muito bem se havia voltado fisicamente naquele instante ou se havia voltado espiritualmente. Mas quando Maria Madalena abre os braços para abraçar Jesus, ele faz um sinal de que ela não o toque. Ali estava o corpo espiritual, o perispírito de Jesus, não é? O que ela via. Então, nós, da doutrina espírita, encaramos dessa forma. Depois desse dia
desse terceiro dia, então Jesus vai aparecer a seus discípulos constantemente ou algumas vezes por 40 dias. Por 40 dias, uma certa feita, ele aparece para os 11 discípulos que estão reunidos. Lá ele tem sua mensagem esclarecedora pós-crucificação, né, o que deveria ser o movimento dali em diante. Ele vai resgatando o seu rebanho. Aí o sentido que a doutrina dá em Páscoa, nem ressurreição e nem reencarnação, mas sim redenção. Ele volta para resgatar o seu rebanho, para mostrar que a sua mensagem era realmente maior, que era de um outro plano, do plano espiritual. Bem, ele aparece então primeiramente para os 11 discípulos, e está faltando Tomé, o discípulo. Então Tomé, quando fica sabendo que ele apareceu e ele não estava presente, ele desacredita. Não, absolutamente não era, não é? Mais ou menos uma coisa assim. Então Jesus procura Tomé em particular e aparece especialmente para Tomé. Aí Tomé acredita, não é? Aí vem o ver para crer. Jesus ainda aproveita e passa a lição de que felizes aqueles que não precisaram ver para crer, que é o nosso caso, não é? Se todos nós fôssemos iguais a Tomé, provavelmente nós não estaríamos seguindo a religião cristã. Nós seguimos os ensinamentos e não precisamos ver para crer. Tomé precisou ver para crer. Talvez existam muitos Tomés ainda, não é? Mas a mensagem de Jesus foi muito forte. E essa era a mensagem dali por diante. Eu não estarei mais com vocês, vocês não me verão mais. Mas o meu ensinamento fica. E creiam nesse ensinamento. Porque eu ressurgi do mundo dos mortos. E a vida continua, a verdadeira vida é eterna. A grande mensagem de Jesus, a grande mensagem da Páscoa. Bem, então, outros acontecimentos que envolvem. Durante 40 dias, Jesus vai aparecer esporadicamente em algumas situações, especialmente para seus discípulos. Depois de 40 dias, ele vai como que se afastando do orbe, né? Mesmo em perispírito, com essas aparições que dentro do Espiritismo nós chamamos de materializações. Então, quem narra isso é Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Ele narra como episódio dos 500 da Galileia. Depois de 40 dias da morte, da ressurreição de Jesus, do ressurgimento de Jesus, os discípulos estão reunidos ao pé de uma montanha. Eles estão em oração, já totalmente preparados durante esses 40 dias para a sua missão, a missão de apostolar os ensinamentos de Jesus. Tornam-se apóstolos, não é? Os discípulos tornam-se apóstolos. Aprenderam e agora vão ensinar. Então, eles já estão imbuídos, preparados espiritualmente, fortalecidos, porque não haveria de ser fácil essa missão. E eles estão ali em orações fervorosas, como que pressentindo que algo de maravilhoso iria acontecer. Ali estão presentes também, além dos discípulos, mais cerca de 500 pessoas, todas adeptas, já convertidas aos ensinamentos, ao cristianismo primitivo. Então, no alto do monte, uma luz forte se faz, e Jesus então aparece em todo o seu esplendor espiritual, envolto numa luz magnífica, majestoso, grandioso até como figura, como aparição. Ele não diz uma palavra, apenas abre os braços como se estivesse abençoando aqueles cristãos e sua imagem como que sobe, esvanece. E daí por diante não há mais nenhuma aparição, materialização de Jesus. Aquela aparição
última, para os 500 da Galileia, diz Humberto de Campos no seu livro, foi definitiva, para que fosse dado o passo inicial ao movimento cristão. Aquelas 500 pessoas ficaram definitivamente convictas, definitivamente adeptas, porque viram essa aparição maravilhosa e foram capazes de multiplicar a sensação que elas tiveram, de maneira que os outros não foram preciso que vissem para crer. Bastava que se contassem essas coisas e as pessoas se convertiam, dada a convicção que essas 500 pessoas ficaram. Diz Humberto de Campos que essas 500 pessoas, esses 500 seguidores, esses 500 cristãos, eles estão se reencarnando sucessivamente em vários lugares do nosso mundo, em várias religiões, em várias correntes científicas, em várias escolas científicas, em várias correntes filosóficas, sempre pregando a mensagem de Jesus, sempre fortalecendo o cristianismo. São apóstolos eternos que se reencarnam frequentemente em nosso orbe, preparando o caminho que leva até Jesus definitivamente, orientando o mundo nesse processo de resgate nosso. Bem, nós vamos ver que depois disso, depois desses 40 dias, quando Jesus finalmente faz essa última aparição, acontece ainda um outro episódio ligado à Páscoa, ligado a todo esse contexto. Depois de 10 dias, né, depois de 50 dias após a Páscoa, os discípulos e mais alguns desses 500, calcula-se 120, né, adeptos do cristianismo, estão reunidos no Templo de Jerusalém, porque ali se comemorava a colheita do trigo, o fim da colheita do trigo. Então, várias tribos de várias partes do mundo, então civilizado, né, daquela época, estão ali presentes. Desde Roma vieram caravanas, até da Babilônia também caravanas, tribos e mais tribos, todos se juntando para confraternizar, para oferecer também as suas colheitas ao templo. E são várias línguas, né? Várias tribos, várias línguas, aqueles grupos que mal se entendem com um objetivo único, esse é o grande entendimento. E então dá-se um episódio, mais um episódio relacionado a esses acontecimentos da Páscoa, como se fosse labaredas, não é? Línguas de fogo, é assim que é descrito no Evangelho, descem sobre a cabeça desses 120 cristãos, que estão ali no meio de mais de 3.000 pessoas. E eles começam a falar fluentemente várias línguas, de maneira que naquele agrupamento ali, no fervor de todos esses acontecimentos, acontece mais essa oportunidade de disseminar o cristianismo. E os discípulos, então, começam a falar, a pregar os ensinamentos de Jesus em várias línguas, dizem, né? Mas há um entendimento também de que eles não falavam várias línguas, pois isso seria insuficiente. Eram inúmeras tribos com inúmeros dialetos. Eles falavam em hebraico. O que acontece é que as diversas tribos, os diversos integrantes que estavam ali, ouviam e entendiam na sua própria língua. Esse o grande fenômeno mediúnico que deu-se ali. Era como se fosse uma tradução simultânea. Eles falavam e, se nós estivéssemos lá, entenderíamos. Todos entenderam, embora eles falassem uma língua só. O hebraico. Dizem que nesse dia, essas 3.000 pessoas também se converteram ao cristianismo. E assim foi dado o passo inicial para o movimento cristão e principalmente para o cristianismo primitivo, muito
puro, muito singelo e com muita motivação. Nós estamos hoje aqui falando, o mundo inteiro falando a Páscoa, graças a esses discípulos que lutaram bravamente nesse início. A sombra, ou a luz dos ensinamentos de Jesus, com o qual eles conviveram e o qual eles viram fundamentalmente ressurgir da morte, triunfar sobre a morte. Se não tivesse acontecido isso, o ensinamento teria morrido, junto com o corpo físico de Jesus. Então, quando nós falamos da Páscoa, dois conceitos se misturam, dois conceitos que são parecidos, são paralelos, mas são excludentes. O conceito de ressurreição e o conceito de reencarnação. Então, dá-se aqui uma confusão, não é? Ressurreição. Ressurreição significa surgir de novo no mesmo corpo. É isso que muitas religiões acreditam e que talvez os discípulos naquele momento acreditaram que Jesus havia ressurgido com o corpo, tanto que fazem questão de ver as chagas, os sinais do prego na mão de Jesus. Então, ressurreição seria ressurgir no mesmo corpo. E as outras religiões apregoam que assim como Jesus ressurgiu dos mortos, todos nós haveremos um dia de ressurgir também depois que passarmos pela prova da morte. Quer dizer, não morreremos. Então, é uma noção de espiritualidade, mas muito diferente da noção que nós temos de reencarnação, explicando o mesmo fenômeno. O fenômeno da morte e o fenômeno de ressurgir. Reencarnação é sim surgir de novo, mas num novo corpo, visto que nós vemos através da ciência, através da razão, que o nosso corpo material, ele se dilui na Terra, ele volta a compor outros elementos da Terra, ele se decompõe, não é? Então, esse conceito de ressurreição não é o que nós admitimos na doutrina espírita, e sim reencarnação. Mas, em termos de Páscoa, também não foi a reencarnação de Jesus. Porque Jesus, quando reapareceu, não tinha reencarnado. Ele tinha feito, sim, tinha acontecido ali uma aparição, uma materialização, uma vidência, alguns fenômenos que dentro da doutrina nós explicamos. Era o corpo perispiritual de Jesus aparecendo. E se nós vemos que não é nem ressurreição, nem reencarnação, nós vamos destacar o ponto de que é, sim, todo o significado desse contexto, a redenção. O prefixo re, antes de algumas palavras na nossa língua, significa de novo. Então, ressurreição, de novo no mesmo corpo. Reencarnação, de novo num corpo diferente. Redenção, redimir, vem de redimir. De novo, liberto. A Páscoa, o Calvário, serviu para libertar. Libertar até a nossa dependência da presença física de Jesus. Isso seria impossível, ele permanecer junto com nós fisicamente. Então, quando ele morre fisicamente e depois ressurge, ele está nos libertando, mostrando que a morte liberta. Ele está nos resgatando de novo a nossa fé, de caminhar agora sem ele, mas baseado nos seus ensinamentos, sob a sua inspiração, sob a sua bênção constante, mas não mais fisicamente. Então, para nós, significa redenção. É o melhor conceito que nós podemos ter de Páscoa. O Cristo Redentor. Aquela aparição que ele tem de braços abertos, sem a culpa da cruz, não é? Sem a humilhação da cruz e nem a culpa, mas ele ali luminoso, brilhante, se elevando diante dos nossos olhos, mostrando que nós triunfamos sobre a morte e que nos elevamos, de alguma maneira, para um plano melhor.
ou seja, para chegarmos até o seu reino. A palavra reencarnação também, muito usada dentro da doutrina para explicar algo semelhante à ressuscitação, é uma palavra criada, essa sim, pela codificação, criada por Kardec. E significa ação de novo na carne. É um conceito, agora, essa palavra foi criada por Kardec, mas o conceito de reencarnação é muito antigo. Vem de 500 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo. Lá com os druidas, os Vedas, eles já aceitavam o princípio da reencarnação. Bem, a humanidade cristã, então, o que ela faz é comemorar, de uma maneira ou de outra, falando em ressurreição ou reencarnação, o triunfo da vida sobre a morte. Se nós não tomarmos cuidado, nós poderíamos passar essa época sem saber realmente o que comemorar. A questão da troca de presentes, será que é algo meramente comercial? Será que tem algum significado? Nós então nos apegaríamos a isso? Qual o significado do ovo na Páscoa? Aliás, o significado do ovo do chocolate é, sim, faturamento, né? Ganho de calorias e um prazer de degustar um alimento gostoso. Nada mais do que isso, né? Principalmente para a nossa doutrina. Mas é um processo social aí que envolve o mundo todo. E nenhum de nós aqui provavelmente passará sem dar um ovo de Páscoa ou receber um, até com muita alegria. O que significa o ovo? Lá nos primórdios, vem lá dos primórdios, né? Antes de Moisés, os povos antigos achavam que a terra, o nosso orbe, havia nascido de um ovo. Então, aí a referência ao ovo é muito antiga. Parece que a China, né? Começa na China, também muito tempo, muitos anos antes de Cristo, essa ideia de fazer ovos decorados, ovos de madeira, mais para frente ovos de vários tipos de materiais, não é? Até chegar no ovo da galinha, onde retirava-se a gema e a clara, preservava-se a casca, enfeitava-se a casca e recheava-se com balas, chocolates e guloseimas. Aí então, né, veio o mundo consumista e no século XX só, é recente, o ovo de chocolate. Aí emplacou de vez e todos nós nos deliciamos. Então, esse ovo tem esse significado de vida, né? De começo de vida da terra, de vida imanente, tem uma vida ali dentro, né, do ovo. É algo misterioso para a gente, até a ciência explica, mas nós vemos assim de uma maneira oculta, né, que ali dentro tem uma vida, que está para desabrochar. Um novo começo, algo que recomeça através desse ovo que vai desabrochar. O coelho, né, na Páscoa, nada a ver com o ovo, mero transportador. Ele é um mamífero, não bota ovo, mas ele entrega os ovos, devido à rapidez e agilidade de fazer essa entrega. E também a rapidez e agilidade de se procriar. Nós sabemos que o coelho se reproduz de uma forma muito rápida e muito numerosa. Então, essa fertilidade que essa espécie de animal traz é também uma inspiração, como se fosse a vida que ressurge sempre, que brota, e esse milagre da vida. Bem, nós então devemos tomar o cuidado, né? Se somos espíritas, não vamos festejar isso ou aquilo. Mas será que essa data, que é mundial, que se comemora dessa maneira fraterna, nós vemos muitos centros fazendo nesse dia a caridade de entregar ovos de Páscoa, ovos de chocolate para os assistidos. Aliás, como o Natal, os assistidos ficam sobrecarregados, né? É uma época de lembrar dos assistidos, né? Parece que a nossa solidariedade transborda. Isso é bom, é sempre bom, né?
Só que não pode comer muito chocolate também, que faz mal, né? E às vezes a gente vê as crianças receberem um ovo na creche, um ovo no centro, um ovo em tudo quanto é lugar. Os assistidos ficam muito bem assistidos nessa época. Nós ficamos solidários. Isso é bom. Essa atitude é boa, mas vamos, né, aprofundar. Ver que sentido maior tem a Páscoa para a gente, para não ficarmos só nessa superfície de festejar uma data, distraindo com seus feriados e consumindo nossas economias durante esses feriados. Nós podemos ficar, sim, com essa mensagem, a mensagem da redenção, a mensagem que esse ensinamento difundido nessa época da ressurreição é um pouco diferente para o nosso entendimento de espírita. Para nós, ressurgir da vida ressurgir para a vida material só através da reencarnação. Mas não foi a reencarnação de Jesus a Páscoa, e sim a sua aparição redentora para resgatar a autoestima, para resgatar os seus ensinamentos, vivificar seus ensinamentos definitivamente para os discípulos e para nós todos, de uma maneira que ele mostrava que ele havia triunfado sobre a morte. Um espírito amigo, um espírito também anônimo, mandou a seguinte mensagem: Páscoa espírita é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é lutar para evitar toda sorte de sofrimento. Páscoa espírita é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade e lutar por um mundo melhor e vivenciar a solidariedade. Páscoa espírita é ajudar mais gente a ser gente, é viver em constante libertação e crer na vida que vence a morte. Páscoa é renascimento, é recomeço, é uma nova chance para a gente melhorar as coisas que não gostamos em nós. Olha, essa última frase fala de um outro ponto muito forte dentro da doutrina. Melhorar as coisas que não gostamos em nós. A reforma íntima, não é? E dentro dessa nossa reflexão do prefixo re, né? Reforma quer dizer formar de novo o nosso íntimo. A Páscoa vem mostrar, através do redimir, da redenção, que nós deveremos constantemente buscar essa reforma que traz a libertação, com outro conceito implícito dentro da reflexão sobre a Páscoa, libertação, não é? Jesus nos resgatou, nos libertou. Moisés libertou os judeus na época da Páscoa. E Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É através da reflexão sobre seus ensinamentos, de uma reflexão como o dia de hoje, que nós vamos entendendo o mundo, o seu contexto, e de tudo tirando, de todos os eventos do nosso mundo, tirando o que é bom e o que não é bom. Examinar tudo e reter o que é bom. E há muito de bom a reter nesse tempo de Páscoa. Nós podemos ficar, então, com a confraternização mundial, com a alegria saudável, com a união de bons propósitos e, principalmente, uma coisa que o mundo precisa hoje como base, a união da família. Acontece na época da Páscoa, assim como no Natal, uma união maior entre os familiares, que sentam junto para se confraternizarem numa mesa, comendo junto. E isso é o que nós precisamos, resgatar também esses valores familiares, que são o sustentáculo da nossa sociedade, sustentáculo para a nossa evolução. A espiritualidade manda um recado, que ela participa e abençoa desses eventos, porque participa e abençoa todas as iniciativas no bem. Que a paz de Jesus esteja com vocês.
depois dessas lições maravilhosas que recebemos nessa manhã, nós estamos aqui refletindo o quanto ainda precisamos, a cada dia, pensar na Páscoa, né? Pensar na redenção, na nossa própria redenção. O quanto ainda precisamos batalhar para nos reformar, olhar a mensagem do Cristo e dizer: Pai, perdoa